TV APSA. Oferecimento Bernardo Leite, Consultoria Empresarial e Video House Produções. Olá, estamos iniciando mais um programa da TV APSA. Eu sou Bernardo Leite Moreira e é um grande prazer estar contando com a sua audiência. Nós temos hoje um assunto, como eu diria, na verdade, extremamente interessante, porém controvertido, né? Humor. Humor é evidente que é muito atraente, muito gostoso, de uma certa forma, mas humor na empresa, como é que funciona um pouco essa questão? Aonde é o limite? Quem está aqui conosco para falar sobre isso é o nosso grande amigo Marcelo Pinto, que tem um codinome. Né? Doutor Risadinha. Por que Doutor Risadinha? Doutor Risadinha. Boa pergunta para começar. Doutor Risadinha é um codinome que eu recebi, um apelido, por conta do trabalho voluntário que eu realizava nos hospitais, né? Entendi. Que quando eu comecei a estudar essa questão do humor, da risada, eu levei para os hospitais essa mensagem, né? Um trabalho filantrópico. E as crianças que acabaram começando a chamar de risadinha daqui, risadinha dali, doutor Risadinha, e acabou pegando esse nome. Interessante. Quando eu lancei o livro, esse nome já era um pouco forte. Aí a editora, achou por bem colocá-lo, vincular, né? E ficou conhecido como o doutor Risadinha filantropicamente. Sorria, você está sendo curado. Isso. Então, na verdade, o sorriso também é um remédio. Um dos melhores remédios, desde que usado de forma corretamente, porque rir é o melhor remédio, mas também é o melhor veneno, né? Então, se você usar ele de forma errada, de forma perniciosa, você também pode... Aliás, tem alguns cuidados a serem tomados, na verdade. Vários, tem uma regra básica na área de palestra, né? Nunca começa uma palestra com uma piada, quer dizer, cuidado com esse processo. Mas, independentemente disso, um pouco antes de falar sobre essa questão, Marcelo, você tem que formação? Eu sou advogado por formação, né? E trabalhei muitos anos com recursos humanos na área de relações trabalhistas e sindicais. Ok. Né? Sempre envolvido com conflitos, seja com sindicatos, seja com relações trabalhistas, reclamações, né? E atuando como ombudsman na empresa, recebendo as reclamações dos funcionários. E você sempre recebeu com bom humor? Sempre. Aliás, isso me ajudou muito a conduzir todos esses processos, né? Desde a negociação, a quebrar aquele gelo no início dos conflitos, das negociações, no próprio processo trabalhista, né? Fazendo com que as pessoas entendessem que ali, naquele momento, são adversários, mas que somos empregados. Tanto aquele como eu também somos empregados. E na relação, né, trabalhista, na questão do ombudsman, de receber as demandas internas, para mostrar para as pessoas que eu estava ali como um ouvir, né? Eu era um ouvidor. Porque muitos dos problemas que nós temos nas empresas, o que falta é ouvir. Né? A pessoa só quer falar. Né? Às vezes a pessoa acabava a reclamação e falava, ok, e agora, que caminho nós vamos tomar? Nenhum, estou bem já. Né? Eu só queria falar, meu chefe não me ouve. Eu não consigo falar com o meu chefe, encontrei alguém. Eu não precisa levar para frente. Então... E o humor? Você tem tido uma atuação bastante intensa nesse sentido. Como é que funciona essa história do humor dentro da empresa, já que, eu diria para você, há um certo preconceito nesse sentido? Sem dúvida alguma. É uma frase meio comum, que é muito riso, pouco siso. Pouco siso. Né? Ou seja, pouco juízo, né? Isso. Como é que funciona? Olha, de fato, a questão do bom humor, a questão do humor na empresa, ela tem que ser tratada com cuidado, né? Muitas empresas, muito bem intencionadas, aplicam práticas isoladas, né, bem intencionadas, mas porém mal elaboradas. Né? Explica pra gente aí. Um exemplo, convenções de vendas. Né? Então, nas convenções de vendas é muito comum as brincadeiras com as pessoas por conta das metas, atingimento ou não de metas. Só que, às vezes, alguns líderes acabam extrapolando a medida, né? Acabam errando na medida, expondo determinados funcionários ao ridículo, né? Por conta de não terem atingido as suas metas. Né? Quando, na verdade, isso é um absurdo. Quer dizer, você tem que elogiar quem atingiu a meta, porque quem não atingiu já está por si só para baixo. E a partir do momento que vê aquela pessoa que atingiu sendo ovacionada, causa mais mal-estar para ele ainda. E aí o chefe ainda vem, pega ele e coloca ele, expõe ele ao ridículo. Isso é a pior coisa, porque vai gerar um processo de assédio moral, no qual a empresa vai sofrer um prejuízo. Quer dizer, o humor pode ter esse perigo. Esse perigo. Né? Agora, não é por conta disso que nós vamos extirpar o humor
dentro das empresas, porque ele traz vários benefícios para a empresa. A começar pelo próprio empregado, né, os benefícios fisiológicos, melhora a imunidade, né, do organismo. Com isso, as pessoas bem-humoradas, elas adoecem menos, ajudando as empresas a ter um saving com relação às suas despesas médicas. Né? Também faltam menos, então com isso ajuda a reduzir o absenteísmo. Sim. Diria que bom humor sempre é muito positivo. Sempre é positivo, ajuda no relacionamento. De uma situação de pressão, tensão. Aí eu desenvolvi um método, que é o método SMILE, que a palavra é um acróstico, né, que a própria palavra já remete ao sorriso. Para a pessoa entender que não dá para fazer uma ação de bom humor na empresa de forma atabalhoada. Né? Tem que ter um critério para que as pessoas entendam as regras e não recaiam nessa situação que você falou de usar situações bem-humoradas fora de hora, no momento inoportuno, no local inoportuno. Isso é o mais comum. É o mais comum. Inclusive, eu passei por uma situação dessa. Né? Como gerente de relações trabalhistas, uma vez um funcionário meu, que tinha sido indicado para ir como preposto numa audiência, perdeu a audiência, falou que dormiu demais, e chegou no escritório, deu revelia. A empresa vai ter que pagar, né? Não se defendeu, vai ter que pagar. E ele chegou no escritório achando, né, que com uma ação bem-humorada, com uma postura bem-humorada, ele fosse dobrar a situação. Né? Poxa, infelizmente perdi, mas isso não vai acontecer mais. Eu falei, não vai mesmo, né? Porque isso não é questão de humor ou de bom humor, isso é questão de responsabilidade. Não é? Então, o líder, ele tem que saber, tem que ser assertivo nesse momento para mostrar para a pessoa, olha, não é porque nós desempenhamos, eu apoio o bom humor aqui dentro, que eu vou apoiar a falta de responsabilidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Nós temos que usar o humor de forma positiva, agregadora, né? Porque tem o bom humor positivo e tem aquele bom humor, entre aspas, que é negativo, que são aquelas pessoas que ficam rindo alto, né, a qualquer momento durante o expediente, ou ficam contando piadinhas preconceituosas, colocando apelidos perniciosos em todo mundo que vê, né? Fala determinadas coisas, depois vem dizendo, mas era só brincadeirinha, você que é mal-humorado. Peraí, não é isso. Esse não é o bom humor que eu defendo no meu propósito. Né? O meu propósito é fazer com que as pessoas entendam que o melhor humor é o riso com as pessoas e não o riso das pessoas. Okay. Né? Quando eu rio de alguém, esse é o riso pernicioso, é o riso que é o veneno. Né? Ele não faz bem. Tá? Então a gente tem que rir sempre em grupo para poder congregar as pessoas, né, em prol de um tema que é tão importante, saudável, mas como você falou, se usado de forma errada, pode ser pernicioso, prejudicial. Como fazer isso na empresa ser um benefício? Você falou do método SMILE. Método SMILE. O método SMILE é muito simples. O S lembra de sorriso, né? É o sorriso. Então é desmistificar essa questão. Sorriso. Desmistificar essa questão de que quem ri não é sério. Né? Então, as pessoas confundem muito sisudez com seriedade. Que para eu ser sério, eu preciso ser sisudo, ter uma cara fechada, uma cara amarrada. Eu posso desenvolver um trabalho sério, com seriedade, e ser uma pessoa descontraída. O lado sério do humor, como você fala. Isso, o lado sério do humor. Né? Aliás, as pessoas que são seguras de si, elas são mais propensas a uma postura bem-humorada. Né? Porque elas têm essa segurança, elas não têm determinados receios que a pessoa insegura tem. Então, para manter o respeito, essa pessoa insegura, ela estampa uma imagem sisuda como defesa. Ok? Então, o S busca isso. O M do SMILE é, a partir do momento que eu tenho consciência de que a seriedade não está vinculada à sisudez, né? Então eu posso sorrir, se eu quero trabalhar num ambiente bem-humorado, para transformar esse ambiente, a mudança tem que começar comigo. Né? Então, o M é mudança. Mudança de atitude. Muda-te a ti mesmo. Né? Tá, então, são 5 pontos. S, M, I, L e E. O I é a partir do momento que eu conseguir mudar o ambiente que eu estou convivendo, de forma bem-humorada, eu começo a identificar oportunidades bem-humoradas na empresa. Eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Tá? Que isso é um processo fisiológico também, por conta de um sistema que nós temos no cérebro que nos permite focar em situações que passam a fazer parte do nosso repertório. Tá, entendi. Tá ok? Tá muito bem. Quer dizer que nós temos então o S de sorriso,
O M de muda-te a ti mesmo, mudança de atitude. O I de Identificação de E oportunidades. agora temos o L e o E. Isso. Logo após o nosso intervalo. Não saia daí. Não perca. Olá, estamos de volta com o nosso programa TV APSA. Eu sou Bernardo Leite e hoje nós estamos apresentando um tema muito interessante chamado humor. Como trabalhar o humor, como fazer com que ele seja produtivo na organização. E quem está conosco para falar sobre esse assunto é o Marcelo Pinto, conhecido por Dr. Risadinha. Meu amigo Marcelo, o Dr. Risadinha, nós falamos então do acróstico, ou seja, da sua metodologia de trabalhar o humor dentro da organização. Correto. Tá? Que é o método Smile. Smile. Tá? Então nós temos a primeira letra que é S, Isso. que é de Sorria. Isso, sorria. A segunda que é M, que é de mude. Mude o que mesmo? Mude a atitude, né? Mudança para uma atitude bem-humorada. Ok. Tá? Bom, depois nós falamos de como fazer isso. Ok. Aí nós temos o I de identificando oportunidades de descontração responsáveis dentro da empresa. E paramos aí. Isso. Sempre vem assim. Aí vem o L. O L, ele destaca a importância da liderança positiva. Tá ok? Então, eu identifiquei as oportunidades, agora eu preciso que a liderança apoie esse tipo de iniciativa. E quando eu peço para a liderança apoiar, eu não estou dizendo que a liderança tem que ser bem-humorada, que a liderança tem que ser piadista, cômico, humorista, nada disso. Até porque existem pessoas que não têm essa característica. Sem dúvida, né? Não pode exigir. Então, a liderança ela só tem que entender, né, ter consciência dos benefícios que essas situações bem-humoradas proporcionam para a sua equipe e apoiar esse tipo de iniciativa. Tá. Esse ponto é extremamente interessante. Vamos parar um pouco nele. Liderança positiva, ou seja, entender os benefícios do humor. Isso. Ou seja, é motivador, tem uma descontração, correto. Como fazer com um líder que não tem essa característica de estar muito solto, tem líderes mais tensos, né? Sim. E como fazer com que ele entenda que isso não vai fazê-lo perder o poder? Então, o próprio método já dá a entender isso. A partir do momento que conscientiza ele de que seriedade e sisudez são coisas separadas. Então, para ele manter a seriedade do trabalho dele, ele não precisa ser uma pessoa sisuda. Ok? Então, como quebrar essa sisudez? Através das técnicas de mudança de atitude. Entendi. Tá? Tem que começar. Tem que começar, né? Então, ele entender que desde o início do dia, ele já tem que começar a se imbuir de uma atitude positiva. Tá? Porque ele vai sofrer uma série de intervenções negativas durante o dia, que se ele não estiver convencido de que o seu dia vai ser um dia positivo, ele vai entrar num círculo vicioso do mau humor. Tá ok? É muito mais fácil. Muito mais fácil. Assim como o bom humor contagia, o mau humor contamina bem mais rápido. Tá ok? Então, tudo parte
parte dessa mudança de atitude, de ele já trabalhar essa atitude. Nesse processo. Então é de apoiar as ações bem-humoradas dentro da empresa, tá ok? Porque se ele encontrar uma situação bem-humorada, ele não está num bom momento e ele vai descarregar o seu mau humor em cima das pessoas que estão bem intencionadas, acabou ali o projeto, né? Então, o programa. Corta a iniciativa do bom humor. Sem dúvida, né? Porque mas ninguém vai brincar, vai descontrair, ainda que seja no momento O oportuno. ambiente fica tenso, pesado, difícil. O líder, ele é o responsável, ele que define o humor da sua equipe. Ok. Né? Se ele quiser ter uma equipe bem-humorada, ele tem que se tornar uma pessoa bem-humorada. Ele tem que permitir, ou ao menos permitir, que a equipe seja bem-humorada. Tá, ok, você colocou bem. Ele não precisa ser bem-humorado. Não precisa. Permitir que o humor Isso. transite dentro da organização. Se conscientizar dos benefícios e permitir que ele aconteça. E a última letra? É o E, né, de envolver os funcionários, né, e colocar em prática, executar o projeto. Quando eu falo envolver os funcionários, é porque não dá para você obrigar ninguém a rir. Né? Você não pode obrigar ninguém a ser bem-humorado. Ou, aliás, a demonstrar como você acha que tem que ser uma atitude bem-humorada. Porque existem pessoas bem-humoradas, mas que são fechadas. Né? Então elas demonstram o humor delas de uma forma diferente. Né? São low profile, quer dizer, elas não gostam de ficar rindo a todo momento, têm dificuldades. O humor não é rir a todo momento. Não é, né? Bom humor é um estado de espírito. Né? Então, quer dizer, eu estou bem-humorado, mas não é por... Hoje eu estou bem-humorado, mas não estou rindo agora. Verdade. Ok? Mas eu estou bem-humorado, agora eu estou rindo. Né? Então, a risada, ela ajuda no sentido de contagiar as pessoas, tá ok? Porque, como é uma ação reflexa por conta dos neurônios espelhos, a partir do momento que eu vejo uma pessoa rindo, eu começo a sorrir também. Tá? Isso pode tirar a concentração? Existem dois entendimentos, né? Existem duas correntes. Tem uma corrente que entende que tira a concentração se você aplicar a risada no momento errado. Né? Então, se eu estou trabalhando do lado de uma pessoa que ela está concentrada no trabalho dela, eu começo a rir, eu desconcentro ela. Tá? Então, é reflexo. Ainda que eu possa estar utilizando a risada para me concentrar. Tá? É possível isso? É possível, tá? Mas eu acabo desconcentrando quem está próximo de mim. Por isso que tem que ter um local apropriado para isso, para que eu possa ir lá e fazer esse exercício de risada para que eu me concentre em determinadas situações. Porque quando você ri, existe um processo de oxigenação do organismo, porque risada nada mais é do que respiração, né? É um exercício aeróbico. Então, eu respiro, passo pelas cordas vocais e emito o som da risada, tá ok? A partir do momento que eu oxigeno melhor o meu organismo, isso faz com que o meu cérebro também oxigenado pense com criatividade, com inovação. Né? Então, existem até algumas empresas que adotam, antes das sessões de brainstorming, um breve exercício de risada. Porque quando você ri em grupo, você nivela o grupo. Sido, na verdade, a demanda das empresas na busca dessa atitude, vamos falar. Ainda é tímida, Bernardo, infelizmente ainda é tímida. Sim, mas existe uma predisposição no sentido de entender isso como positivo? Sem dúvida, existe. Principalmente fora do Brasil é muito forte esse movimento. Ah, é? Existe até um clube que é chamado Clube do Riso, do qual eu faço parte e represento aqui em São Paulo, que começou na Índia em 95. Índia? Na Índia. Né? Cujo lema é finja até que atinja. Né? Então finja que você está rindo, que ao final, como o riso é coletivo, são entre pessoas, você acaba se contagiando. Né? Então, e as empresas lá, elas começam a aplicar já. Em Portugal já tem uma iniciativa muito forte nesse sentido, de começar a jornada de trabalho com breves sessões de risoterapia. Né? Como nós aqui adotamos a ginástica laboral, cujo objetivo da ginástica laboral é aquecer os músculos para evitar doenças, né, DORT. Mas a ginástica laboral, ela só desperta os músculos. A mente e o espírito continuam ainda dormindo. A pessoa está lá fazendo a ginástica, mas está apagada ainda. Se você insere atividades bem-humoradas de risada junto com esses exercícios, você desperta as pessoas também. Porque a melhor coisa para despertar é uma boa gargalhada. Isso tem acontecido dentro das suas palestras, por exemplo? Minhas palestras, sim. As minhas palestras eu busco justamente fazer com que as pessoas experimentem essas práticas e tirem suas próprias conclusões. Tá ok? Então, experimentar como é que é essa história de forçar o riso. Né? Que a gente...
Como é que é? Finja, Finja. até que atinja. Muito legal. Muito interessante. Marcelo, deixa eu te pedir um favor. Você tem 1 minuto para passar a tua mensagem para o nosso telespectador, dentro do seu trabalho, tá? De como fazer um bom uso do humor de forma... Excelente. Então, o ponto primordial disso tudo é a questão da mudança de atitude. Então, se eu quero trabalhar num local bem-humorado, eu tenho que começar a construir o bom humor nesse ambiente. E essa construção começa comigo. Não adianta eu construir um local bem-humorado se eu não me conscientizar de que o bom humor é importante e praticar isso. Tá ok? Então, eu recomendo para que as pessoas comecem o dia de uma forma bem-humorada, pensando no presente que é o dia. O presente que é acordar logo pela manhã, ter um local para ir, né? Seja o trabalho, seja a escola, seja a sua própria comunidade, e que ela possa compartilhar esse bom humor com as outras pessoas, porque não adianta só eu me tornar uma pessoa bem-humorada, eu preciso compartilhar isso com os outros para criar um ambiente mais bem-humorado. E para finalizar, eu tenho o meu lema, que é sorria e tenha um bom e lucrativo dia. Legal. Porque eu acredito que a partir do momento que você sorrir, você consegue mudar, transformar o seu dia, torná-lo ele um dia melhor e com isso atrair pessoas bem intencionadas para próximo de você, que vão te ajudar a tirar bons resultados, inclusive financeiros, né, do seu dia. Tá ok? Sorria, tenha um bom e lucrativo dia. E você pode ter a grande oportunidade de presenciar, na verdade, uma palestra do Marcelo na APSA, dia 18, é isso mesmo? Isso, 18 de julho agora. 18 de julho agora, que horário será? Às 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, na sede da APSA. Na Faculdade Impacta. Desculpa, na Faculdade Impacta? Impacta, vai ser na Impacta. Fica próximo da Santa Cruz também, parece que fica pertinho. Exatamente. Faculdade Impacta. Impacta, às 10 horas da manhã. Qual o tema? A importância do bom humor no ambiente de trabalho. Ótimo, excelente. Então não percam essa oportunidade, dia 18 de julho. Próximo, será que dia da semana? Vai ser, parece uma quinta-feira. Quinta-feira, às 10 horas da manhã. Na Faculdade Impacta. Com o Dr. Risadinha. Isso. Para conhecer a importância do humor no ambiente de trabalho. Vamos praticar o método Smile. Isso é fundamental, porque a prática ensina. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você, Bernardo. Prazer estar contigo. Igualmente. Me dê o seu site. Ótimo. Então, o site que você pode encontrar informações a respeito desse tema é o www.palestrantedobomhumor.com.br ou doutorrisadinha.com. São 2 sites. Na verdade, eles se unem, né? Se mesclam. Obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês, então, por essa atenção que vocês tiveram ouvindo nossa entrevista. Foi um prazer contar com a sua audiência e espero estar com vocês nos próximos programas também. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você, Bernardo. Obrigado a você. Eu sou Bernardo Leite e agradeço a sua audiência. Até outros programas.